to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Live your life, be free. You know you can have it all. You know you can have it all. Live your life, be free. You know you can have it all. Baby. And find your happiness. Quinta edição dos Trilhos dos Abutres, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Partida e chegada no pavilhão municipal de Miranda do Corvo, uma incursão curta pela vila e depois, obviamente, a Serra da Lousã, aí sim o grande obstáculo que os trailers têm que enfrentar. Um novo recorde de participantes nesta edição. É verdade, nós tivemos cerca de 700 inscritos na Ultra Trilhos dos Abutres e 550 nos Trilhos 25. O número recorde foi dado através das inscrições que esgotaram em 8 horas, um volume total de 1.300 inscritos. Abrem as inscrições, rapidamente fecham, é habitual nos Trilhos dos Abutres. E assistimos já à primeira das 3 partidas. A partida dos 50 km, depois os 25 e ainda alegaram uma caminhada para os menos afoitos. Vimos aqui imagens dos ultramaratonistas, dos 50 km, que fizeram uma passagem pela zona histórica da vila. Portanto, é um número mais elevado e era necessário desafogar o percurso com o dado volume de atletas. Isto é normal em trail porque seguem por caminhos muito técnicos. Os Trilhos dos Abutres é conhecido por esse facto e é necessário haver aqui uma quilometragem inicial mais larga, por assim dizer, para depois entrarem em trilhos mais técnicos. E estamos a acompanhar a primeira fase da competição ainda no âmbito do Centro Histórico de Miranda do Corvo. Só depois é que os atletas vão efetivamente abraçar as dificuldades da Serra da Lousã. Sim, os minutos iniciais então deve-se à passagem aqui na zona histórica da vila. Os ultramaratonistas têm a oportunidade de ter uma maior envolvência do que é realmente os Trilhos dos Abutres. Vimos imagens ali da Igreja Matriz, onde os atletas têm a oportunidade de ver a serra, portanto têm uma imagem fabulosa e uma visão do volume total do percurso. São os instantes iniciais da quinta edição dos Trilhos dos Abutres. Aí está a Igreja Matriz e o Calvário, a zona envolvente, o primeiro calvário que os trailers têm que enfrentar. E vamos fazer aqui uma primeira viragem na reportagem. Vamos regressar até ao pavilhão municipal de Miranda do Corvo, onde vamos também, obviamente, pontuar o início da competição dos 25 km, aqui metade da distância, ou seja, temos aqui um programa para todas as condições físicas, para que todos efetivamente possam praticar o trail. Sim, esta é a versão mais curta dos Trilhos dos Abutres, o percurso de 25 km. Aqui os atletas dirigem-se logo para a Quinta da Paiva, o Parque Biológico Serra da Lousã. Não têm a oportunidade só no final de passar pela zona histórica, mas também um percurso bastante interessante e, dadas as condições climatérias que se fizeram sentir, acho que tiveram a oportunidade, tanto uma como outra prova, de enfrentar um grande desafio, talvez o da sua vida, a nível do trail. Ora, justamente, o Trail dos Abutres já é conhecido no panorama nacional como um dos mais difíceis, pela sua localização no ano. A partir das condições climatéricas são mais complicadas. A Serra da Lousã é fantástica, mas provoca inúmeras dificuldades aos praticantes, mas este ano as condições dificultaram
e de que maneira. Resta dizer que nas horas anteriores a chuva caía fortemente e houve que reequacionar toda a prova. Os trilhos dos abutres são conhecidos por serem trilhos muito técnicos, daí a ambição de muitos trailers em percorrer estas duas provas. Este ano podemos dizer que tivemos a versão extrema. A organização teve na mesa duas soluções, ponderou essas duas soluções entre cancelar ou ver a viabilidade do percurso. Colocámos 20 elementos no local para ver essa avaliação e houve ter que reestruturar alguns locais e colocámos em marcha as duas provas passado 2 horas seguindo o regulamento. E justamente estamos já com imagens da passagem pelo Parque Biológico. Estes são os trailers que enfrentam os 50 km, a distância maior no âmbito dos trilhos dos abutres. Ora, o trail é uma forma fantástica de conhecer o país. Já percorri Portugal de les a les, já fui à Madeira e conheço sítios fantásticos que de outra forma não conhecia, não tinha a oportunidade de conhecer. Já a Lousã, já fiz bastantes provas aqui na Serra da Lousã, Viana do Castelo, também uma zona do Alto Minho adoro bastante e vou correndo por este Portugal fora e fazendo muitos amigos. E, entretanto, estamos já em plena Serra da Lousã, continuamos a acompanhar os trailers que fazem os 50 km e aí está a líder da prova feminina. Esther Alves, considerada uma das melhores trailers portuguesas, ela que ficou no 8º lugar no Ultra Trail Mont Blanc e está no top 10 das mulheres a nível mundial. E aí estamos nós em plena Serra da Lousã. Plena Serra da Lousã, aqui começa de facto os trilhos mais técnicos, com ribeiras, cascatas, e depois começam a primeira subida grande até à Corujeira. E aqui está com o dorsal 99 Jorge Serrazina, um carismático do pelotão nacional. Jorge Serrazina, um totalista das edições dos Trilhos Abutres, uma pessoa bastante carismática, bastante adorada, nosso amigo, que já fez imensas provas internacionais, um verdadeiro experiente no trail. E aqui o primeiro ponto de abastecimento. O abastecimento é fundamental. Sim, o abastecimento tem que ser à base de sal e açúcares e líquidos. Aqui é o primeiro abastecimento em Vila Nova. Vimos aqui os primeiros a chegar. Vimos lá atrás Pedro Hernández, um atleta espanhol bastante conhecido, que acabaria por desistir ao quilómetro 22. E aqui Vítor Cordeiro, um campeão nacional de maratona que continua, apesar da idade, a fazer frente a muitos jovens. Tem uma vasta experiência na estrada e aqui fez uma excelente prova e, dada a idade, continua a dar cartas agora no trail. É um atleta fantástico. Admirei imenso a sua prestação aqui nos trilhos, na 5ª edição dos Trilhos dos Abutres. E mais um ponto emblemático em plena Serra da Lousã. Numa altura em que vamos vendo Ricardo Silva, Viana Trail, ele que fez uma prova irrepreensível. É a primeira vez que faz os Trilhos dos Abutres, ele já tem algum repertório a nível nacional, um dos melhores atletas da atualidade, foi terceiro no Campeonato Nacional do Ultra Trail no ano passado, ganhou o Ultra Trail de Amigos da Montanha, também uma prova de referência nacional, e foi vencedor do Circuito Nacional de Trail Curto, da Associação Nacional de Trail Running de Portugal. Estamos a acompanhar a 5ª edição dos Trilhos dos Abutres, em plena Serra da Lousã, numa altura em que espreitamos novamente a Esther Alves, a líder durante toda a prova nos 50 km femininos. Esther a reforçar a liderança no setor feminino. Aqui começamos a ver a primeira grande ascensão, a primeira grande subida no percurso da Ultra. De facto, as condições não foram nada fáceis, mas atletas com mais experiência conseguiram enfrentar esta adversidade. E no trail, como se vê, quando não se consegue correr, caminha-se, anda-se, é uma forma também de enfrentar a distância. E a oportunidade para voltarmos aos participantes de Viva Voz. Vamos escutar aqui Paulo Serra, especialista em BTT. Ora, o trail é bem mais complicado. No VTT, por vezes, ainda dá para aliviar um bocadinho a pulsação nas descidas. Aqui não, nós se nas descidas
travamos um bocadinho, se nos cortamos vamos perder tempo e temos que basicamente ir sempre a dar o máximo, do princípio ao fim, desde o quilómetro 0 até aqui à zona média temos sempre que dar o máximo e daí que a nível cansaço acumula um bocadinho. E voltamos à prova, aí está uma vista de Miranda. Vimos ali a vista de Miranda, mais ao fundo a vista sobre Coimbra. Vimos aqui imagens da zona da Nossa Senhora da Piedade, ao fundo do santuário. Temos aqui imagens de rara beleza, uma das melhores imagens do percurso das provas. E vamos ter aqui novo ponto de abastecimento, aí estão os trailers dos 25. Vimos aqui Diogo Fernandes da Oftela, a passar por ele o Luís Fernandes, um atleta experiente da Madeira, o terceiro, Paulo Serra. Este pódio não mudou até o fim. Temos aqui imagens de Marco Caetano, um atleta de Miranda do Corvo, ficou em quarto lugar. E aqui mais uma imagem emblemática da Serra da Lousã, vista de cima. É de facto uma beleza extraordinária esta natureza envolvente na zona da Senhora da Piedade, onde começam a ter outra grande ascensão até à cascata grande dos Trilhos dos Abutres. Ora, estamos na zona da Senhora da Piedade, estamos a acompanhar a prova dos 25 km e a todo o instante nas imagens vamos ter também Patrícia Carreira. Ela que liderou do princípio ao fim a prova feminina de 25. Uma excelente atleta a nível nacional, ela já venceu há umas semanas atrás o Trail de Vicentino, tem seguido os pódios nas edições anteriores dos Trilhos Abutres, inclusive no ano passado ficou em segundo lugar. É uma das melhores atletas de trail nesta distância a nível nacional. E agora vamos escutar aqui Flor Madureira, a madrinha desta competição. Pronto, o convite por parte dos Abutres, visto eu não sou uma atleta de topo, mas sou uma atleta bastante conhecida porque organizo provas, pronto, e felizmente sou muito acarinhada no meio do trail. E penso que foi por isso e porque também gosto muito de vir aqui aos Abutres surgiu esse convite. Ora, e como conhecedora do trail, como é que analisa este trail? Um trail muito difícil, bastante técnico e que já é típico desta prova. Com as condições atmosféricas que tivemos, agravaram-se, mas é um tipo de prova que eu gosto imenso. E todo o cuidado é pouco, não é? Sim, caí uma série de vezes, mergulhei na lama não sei quantas vezes, mas são essas particularidades que tornam esta prova especial. E vamos já para a zona de Mestrinhas, estamos a acompanhar o Ultra Trail, a distância de 50 km. Este é o segundo abastecimento do Ultra Trail, as Mestrinhas. Aqui as condições nesta altura eram bastante adversas, com muito vento, nevoeiro, granizo. Aqui vimos imagens já do topo do percurso, estamos a uma altitude de 910 metros. E entretanto já há passagem para a Senhora da Piedade, uma fase mais adiantada do percurso. O terceiro abastecimento da Ultra, aos 29 km. Antes de chegar ao abastecimento havia esta descida bastante técnica que proporcionou imagens espetaculares aos que iam da frente. Vítor Cordeiro a fazer uma descida impressionante. Foi de facto uma prova excelente que este atleta experiente de estrada fez, conseguindo almejar o pódio. E aqui o André Rodrigues, que infelizmente vai desistir já a seguir. André Rodrigues, um dos melhores trailers nacionais, ele como tem como prioridades, digamos, os Trilhos Abutres, uma das provas que ele gosta pela tecnicidade, que viria mais tarde, infelizmente, por desistir no centro BTT no quarto abastecimento. E justamente estamos aqui na zona do abastecimento, quando vamos acompanhando os 50 km. Ora, o abastecimento é o combustível destes atletas. O grupo da frente, no caso dos 50 km, faz um tempo na casa das 6 horas. O resto do pelotão, muito mais. Portanto, o abastecimento é absolutamente fundamental. Este terceiro abastecimento na Senhora da Piedade de Taves é fundamental para os atletas da Ultra. Estamos sensivelmente a metade do percurso e depois aí teriam realmente uma grande subida até ao centro BTT e têm que retemperar forças para conseguir almejar. Aqui de referir que neste ponto nós tivemos que barrar os atletas segundo o regulamento às 5 horas e meias precisas,
levantou alguma polémica derivada às condições climatéricas, mas o responsável da segurança estava no topo máximo da montanha e viu que não havia condições realmente para progredir e seguimos o regulamento à regra. E continuamos na zona da Senhora da Piedade. Aqui temos um ponto de união entre as duas provas, quer a prova dos 25, quer também a prova dos 50. Há instantes atrás, na reportagem, tivemos a oportunidade de acompanhar a liderança da prova dos 25, justamente neste ponto, e agora estamos já com os atletas dos 50 km, que, como se compreende, e porque o percurso é diferente em algumas zonas, obviamente, chegam aqui a esta zona bastante mais tarde. Vamos ter de novo na reportagem a Esther Alves a chegar a este ponto de abastecimento, ela que liderou com enorme facilidade, como se vê na sua expressão, a prova dos 50, do princípio ao fim. É uma atleta experiente com várias participações em provas internacionais. Já tem algum historial noutra modalidade, foi bicampeã nacional de ciclismo de estrada e conhece muito bem os trilhos dos abutres. É uma excelente atleta, de facto. Esther Alves, a primeira classificada na prova dos 50 km, numa altura em que espreitamos também a segunda classificada, Sofia Roquete. É também uma atleta experiente em longas distâncias, ela que ficou no segundo posto feminino de uma prova bastante também conhecida na Serra da Lousã, que é o TAX, Ultra Trail das Aldeias de Xisto. Temos aqui uma escadaria imensa que parece que nunca mais acaba, e na zona envolvente do Santuário da Nossa Senhora de Piedade. E continuamos a escutar a opinião dos trailers sobre este mítico Trail dos Abutres, em plena Serra da Lousã. Agora duas participantes. Nós treinamos todos os dias, ou treinamos quase todos os dias em estrada, e depois, quando temos a oportunidade, ao fim de semana, treinamos no monte. Mas nunca tínhamos feito uma prova, vínhamos a comentar isso pelo caminho, nunca tínhamos feito uma prova com a dureza que esta se apresentou. Manuela, trabalho de equipa é mais fácil. Muito mais. As duas em conjunto, conseguimos, em situações menos boas, dar a força uma à outra e acho que foi mais fácil, assim. Muita lama pelo caminho, não é? Sim, Muita, nota-se. Sim, muita lama. Muita. Bem, lama, obrigada. E agora a passagem pela aldeia de Xisto de Gondramás, novo ponto de união entre os 25 e os 50. Obviamente os 25 passam aqui primeiro, na medida que os percursos são diferentes. Temos aqui a aldeia de Xisto do Gondramás, que é o abastecimento dos 39 km da Ultra e dos 17 km dos trilhos. Depois é um percurso sempre descendente até praticamente à meta. Vimos aqui Diogo Fernandes e lá atrás tínhamos visto o Luís Fernandes e Paulo Serra, os primeiros e segundos classificados, e aqui Patrícia Carreira. E entretanto os trailers vão já descendo para o centro de Miranda, para o pavilhão de Miranda, onde estava a meta. Aqui o momento da chegada de Luís Fernandes Ludens Machico, que registou 2 horas 35 minutos e 8 segundos. Ora, os 25 é a imagem de marca da prova, mas em virtude de alguns ajustes do percurso que tiveram que ser feitos na sequência das condições climatéricas, na prática o percurso teve um pouco mais, 27 km. Aqui o Paulo Serra, o segundo classificado, individual, e vemos também o Diogo Fernandes, Run and Shine. O terceiro classificado. Está feito o pódio para a prova dos 25 da 5ª edição dos Trilhos dos Abutres. Vamos para a reportagem. Sim, é uma prova dura, bastante técnica, é lama durante quase todo o percurso, água, ribeiros, torna-se a seguir um bocado frita, a temperatura também estava a chover, mas foi engraçado, foi uma aventura. Como é que o trailer tem que gerir essas dificuldades adicionais? Mais chuva, umidade, piso muito mais escorregadio, lama, piso difícil? Assim, no meu caso, até acho uma piada, dá uma adrenalina, aquela parte das descidas, é isso, temos a que ter cuidado, porque por uma brincadeira podemos aí causar uma lesão bastante grave. E por isso, daí foi uma grande aventura neste tipo de terreno. E entre os participantes na prova dos 25 encontramos também o campeão europeu de judo, João Neto, atual selecionador nacional feminino.
João Neto, um homem da região, um homem de Coimbra, gostou da aventura de participar nos Trilhos dos Abutres. A primeira parte senti-me bem, a partir dos 21, 22 km senti uma quebra monumental e aquela última parte de lama até acima dos joelhos era impossível, ficava com qualquer pessoa. Foi mais duro do que o da outra vez, dos 46. Mas é uma forma fantástica de se conhecer a natureza. Foi inesquecível, eu nunca vi paisagens como as que passei hoje, as cascatas cheias de água, paisagens incríveis, deu para desfrutar bastante, foi uma experiência ótima. Entretanto, vamos já para o fecho da prova feminina. Nos 25 km, Patrícia Carreira, Oftel Runners, foi a mais forte. 11ª da geral. Venceu a competição feminina de 25 em 3 horas, 4 minutos 39 segundos. Depois Patrícia Serafim e Carla Cristina, as 3 primeiras na prova de 25 no Trail dos Abutres. Esta prova era completamente diferente, é a mítica, toda a gente tem medo, os abutres, com medo que nos comam. Estava muito receosa porque o tempo não ajudou. Entretanto, a organização foi espetacular em pensar nos atletas e, muito mais do que a prova mítica, pensar na nossa segurança e visivelmente houve grandes trocas. Então foi uma prova muito boa. Estava muito bem organizada, continuo a dar os parabéns a esta organização e, como em Porto Alegre, a ATRP está a ganhar muito mérito nas provas que tem organizado. E assim terminou a prova dos 25, aqui um espectador atento, e continuamos a acompanhar a prova dos 50. Aqui ainda vimos imagens da Nossa Senhora da Piedade de Tábuas, a segunda parte da Ultra, a segunda grande subida até ao centro BTT, com a passagem por uma cascata grande, com cerca de 12 metros, batizada como Cascata dos Abutres. Trata-se realmente de uma altura bastante complicada a nível da aptidão física dos atletas. A imagem aqui novamente sobre a Miranda do Corvo. Numa altura em que regressamos à aldeia do Xisto de Gondramás, mas agora para a passagem, obviamente, dos atletas dos 50 km. Vimos há pouco imagens do pelotão da frente, agora vimos aqui imagens do grande pelotão. Estamos aos 39 km do percurso da Ultra e vimos aqui muita lama derivada realmente ao mau tempo que se fez sentir e, de facto, a chegada dos atletas a este quilómetro requer muito treino, muito trabalho para conseguir superar este percurso. E assim os atletas vão, alguns correndo, outros caminhando até ao fecho de prova nos Trilhos dos Abutres. Estamos a acompanhar o fecho da prova dos 50 km de novo. Este ponto de abastecimento na aldeia do Xisto de Gondramás. E a partir daqui é a descer até ao centro de Miranda do Corvo, até ao pavilhão municipal, onde temos a linha de chegada. O grande vencedor, Ricardo Silva, Viana Trail, ele que cumpriu a difícil distância dos 50 km em 5 horas 7 minutos e 10 segundos. Depois, Nuno Silva, desnível positivo, em 5 horas 9:36. E o terceiro, um homem que tanto faz trail como estrada, Vítor Cordeiro, antigo campeão nacional de maratona, ele que registou sobre a linha de chegada, estamos a vê-lo neste momento, 5 horas 26 minutos 42 segundos. Vamos para a reportagem. Primeiro de tudo, ou seja, eu já tinha relato a alguns camaradas de provas que já diziam que os abutres era uma prova muito técnica, mesmo com bom tempo tornava-se muito difícil, porque a tecnicidade da prova acrescenta essa dificuldade. Portanto, além de ser uma estreia e com este tempo, tornou-se ainda mais penoso fazer a prova. Mas fui tentando gerir sempre com um bocadinho de cautela e sempre um bocadinho na defesa e as coisas acabam por correr bem, não é? Mas a prova acho que é excelente, pena o São Pedro não ajudar. E na reportagem, a oportunidade para escutarmos também o segundo classificado, Nuno Silva, depois de 2 vitórias consecutivas. Não foi possível o tri. Então porquê? Pelas condições climatéricas? Foi um pouco pelo tempo, mas também não. É a minha quinta vez cá, já não é aquele objetivo de ganhar, mas vim cá é sempre para dar luta e
dei luta até ao fim, até a meta, ali já sabia que vinha mais ou menos 1 minuto, 2, mas a prova só acaba quando se cruza a meta. Não, pronto, é assim, há dias que está-se bem, outros dias está-se melhor, é a competição. E agora o fecho da prova feminina dos 50 km. Como esperado, ela liderou a prova do princípio ao fim. Grande vencedora, Esther Alves, Salomão Sunto. Registou na linha de chegada 6 horas 28:35, foi a 28ª da classificação geral. Na segunda posição, Sofia Roquete. E na terceira posição, Lucinda Souza. Ela que é campeã nacional de Ultra Trail em título. Está encontrado o pódio dos 50 femininos. Vamos para a reportagem. Este ano os trilhos estavam de difícil progressão, porque realmente houve muita chuva, havia muita lama. A organização decidiu dificultar um bocadinho mais os trilhos, procurou trilhos cheios de lama, mas também está calor, portanto não está muito frio. As pessoas divertiram-se de uma forma geral e vi aqui no Trilho dos Abutres uma coisa que só vi em Espanha. Imensa gente nos trilhos a apoiar-nos, no meio dos trilhos, a dar-nos força. Pessoas que nem estavam a correr nem a fazer caminhada, vieram de propósito dar-nos apoio. Isso foi fantástico. E uma nota final para os voluntários. Nota final de agradecimento a todos os voluntários, bombeiros, colegas da organização que este ano de facto tiveram um trabalho esplêndido e redobrado. Os trilhos já de si são dos mais técnicos que há a nível nacional e, portanto, com estas condições não veio ajudar nada. Nós, como eu disse, cortámos algumas partes do percurso, entendendo as condições de segurança. Eu não diria que ele teria ficado mais difícil com esses cortes, pelo contrário. Agora, efetivamente, o tempo não ajudou e complicou a vida aos atletas. É uma prova fantástica que os abutres, a Associação Abútrica tem a amabilidade de realizar e a capacidade, porque não é uma prova fácil, uma prova que dá para conhecer os recursos naturais de Miranda do Corvo, da Serra da Lousã e que coloca em atividade esta gente toda, gente do país, do estrangeiro, portanto acolhe imensas pessoas, dá muita vida à nossa vila. E assim foi a reportagem da 5ª edição dos Trilhos dos Abutres. Sometimes you just need to let go. Don't keep it all inside. Sometimes you just have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system.